Graça e paz a todos, vamos continuar nosso estudo. Paramos no livro de Provérbios, capítulo 3, e hoje nós vamos até o versículo 8, do versículo 1 ao versículo 8. Amém? Eu vou fazer a leitura aqui. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Bom, então aqui está a instrução do sábio. Lembrando que ele começa novamente o capítulo 3 falando: filho meu. É como que um professor ensinando o seu aluno, o mestre ensinando o seu discípulo. E o Senhor vai continuar falando sobre a sabedoria, o temor do Senhor, em querer todos os dias aprender e aguardar aquilo que pode ser como uma lei do Senhor, e nós temos que guardar no nosso coração. E ele começa dizendo: não te esqueças da minha lei. Lembrando que quando Josué ele assumiu a liderança depois que Moisés morreu, o Senhor encorajou ele vários momentos ali: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. E também há uma orientação que nós podemos ver para que ele pudesse meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para não se apartar da lei de Deus. E aqui a palavra de Deus novamente vai nos instruir da importância para nós termos em relação à palavra. Lá no Salmo capítulo 1, versículo 1 também fala, sobre meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Então nós precisamos guardar a lei do Senhor. A Bíblia fala também em Salmo 119 diz assim, eu não me lembro do versículo aqui, mas eu sei que está no Salmo 119 que diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Temos que guardar a palavra do Senhor no nosso coração. A palavra do Senhor no nosso coração, ela vai nos mostrar a verdade de Deus e vai nos mostrar se nós estamos indo ou entrando num caminho errado, num caminho que possa desagradar a Deus. E a instrução da palavra do Senhor aqui, porque quando eu guardar os mandamentos do Senhor, eles vão aumentar os meus dias e acrescentar os meus anos de vida e paz aqui na terra. Então, há promessas. Quando eu não quebro um princípio de Deus, eu estou me protegendo, eu estou sendo inteligente. Lembrando que ontem eu tive a oportunidade de ministrar uma palavra e o Senhor me permitiu, e a palavra que foi ministrada está lá em Deuteronômio capítulo 22, no versículo 8, que diz: se uma pessoa for construir uma casa, o judeu, quando ele for construir uma casa, aquela instrução ali foi colocada para os hebreus, porque eles iam conquistar a terra prometida, e o Senhor colocou algumas leis para que eles pudessem seguir. Então, uma dessas leis é que quando eles construíssem uma casa, teriam que colocar um parapeito, uma zona de proteção, porque normalmente as casas que eram construídas, elas tinham um terraço, e normalmente eles subiam nesse terraço para orar e buscar o Senhor. Nós lemos daquela passagem onde o apóstolo Pedro ele estava orando no terraço e teve aquela visão daqueles animais que desciam, que tinha como significado que o Senhor queria purificar toda a humanidade por meio do sangue do Senhor Jesus.
Assim como também o próprio rei Davi, no seu palácio real, na sua casa real, vamos dizer assim, ele estava no terraço e cobiçou Betseba, que era esposa de Urias. Então havia uma prática que, quando eles construíam, uma instrução do Senhor era colocar um parapeito, porque aquele que não colocasse o parapeito e pudesse morrer uma pessoa, aquele que construiu era culpado, né, da morte daquela pessoa. Então nós temos que ter uma zona de proteção, e a palavra de Deus vai nos dar essa zona de proteção, nos mostrando, nos indicando aquilo que nós podemos fazer e aquilo que também nós não devíamos fazer, porque isso pode nos prejudicar, e em vez de acrescentar os nossos dias e aumentar nossos dias aqui na Terra, e não somente acrescentar os anos, mas viver uma vida em paz, né? Nós vamos viver uma vida totalmente ao contrário disso se nós não observarmos a palavra do Senhor. Então nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração, lembrando que a primeira promessa da palavra do Senhor é honrar o pai e a mãe. Então, quando nós estamos honrando o pai e a mãe, nós estamos cumprindo um princípio também. E ele diz aqui na sua palavra que nós temos que atar no nosso pescoço e escrever na tábua do nosso coração. Quando ele fala do coração, ele está falando da mente, da nossa faculdade, do nosso modo de pensar. E a Bíblia fala que nós temos que ser transformados todos os dias, de glória em glória, pela renovação, né, por meio da palavra, que ela possa nos transformar de dentro para fora. Então isso é um processo na nossa vida. Nós vamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos moldando de acordo com o querer e o efetuar dele sobre a nossa vida. Então, queridos, nós temos que guardar essas coisas, nós temos que buscar as coisas do Senhor. E ele fala da benignidade e da fidelidade. A Bíblia fala também que muitos proclamam ter constante amor, mas o homem fiel, quem o achará? Então aqui está falando da fidelidade, da benignidade, um fruto do Espírito Santo, a benignidade, a pessoa que é sensível, a pessoa que busca ser agradável e ao mesmo tempo busca o conselho de Deus, tendo uma vida baseada no amor. Então, queridos, nós precisamos buscar essas coisas, porque isso é sabedoria, mas sozinho não conseguimos. Lembrando sempre aqui que nós, pelo nosso modo de pensar, sozinho nós não vamos conseguir. Nós precisamos ter o temor de Deus, e esse temor vai nos levar a desenvolver uma intimidade com Ele, não baseada no meio, mas colocando Ele num lugar de honra, num lugar de respeito na nossa vida. E ele vai continuar falando que nós vamos achar graça diante do Senhor, né? E assim, aos olhos não somente de Deus e dos homens também. Então, aqui é uma promessa, que quando nós nos alinharmos à palavra do Senhor, estamos alinhados, nós vamos conquistar graça, né? E acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Olha só, aqui a orientação para que nós possamos confiar em Deus, principalmente nesses dias. Nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Por que nós precisamos? Por que nós precisamos confiar no Senhor? Se você está ansioso, é porque você sabe meditar, e a meditação naquilo que está trazendo a tua ansiedade, ela está te trazendo desespero, e ao mesmo tempo você está sendo influenciado pela circunstância. Eu quero dizer aqui que, diante de tudo isso que nós estamos passando, nós precisamos descansar no Senhor. Mas o descansar em Deus não é ficar de braços cruzados, mas sim nos posicionar como filhos em buscar a Deus. E não somente pela nossa vida, mas por aquilo que o Senhor ele requer de nós
como filhos de Deus, como igreja, para que possamos trazer vida àqueles que não têm vida, porque através de nós vai fluir o rio, através de nós o Espírito Santo, ele quer nos usar para que possamos também a ser instrumentos aonde viemos a pregar o Evangelho. Então, queridos, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos depender de Deus. Nós não podemos passar por cima daquilo que Deus disse que é o certo, que é o correto. Lembra de Saul? Ele foi sacrificar, né? Ele foi dar o jeitinho dele ali e Samuel repreendeu ele. Por quê? Porque não era para ele sacrificar, porque ele não era para fazer aquilo. Era para ele depender de Deus, é para ele confiar em Deus. E nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos entregar o nosso coração, o nosso pensar, a nossa meditação. Se eu sei me preocupar, é porque eu sei pensar. Então eu tenho que mudar a forma como estou pensando e começar a meditar na palavra de Deus, para que ela possa me trazer inspiração por meio do Espírito Santo, para que eu possa ter sabedoria para realizar não a minha própria vontade, mas a vontade do Senhor. Amém, queridos? Então nós temos que depender do Senhor, nós temos que buscar Ele de todo o nosso coração. E Ele vai falar aqui, continuando, reconhecer em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos. Então não é somente uma área da minha vida, não é somente o meu casamento, não é somente os meus filhos, não é somente o meu trabalho, é tudo. Tudo eu tenho que entregar ao Senhor. Eu tenho que deixar Ele governar a minha vida, eu tenho que me humilhar, eu tenho que pedir para o Senhor: Senhor, me dá um coração ensinável para que eu possa buscar, Pai, a Tua vontade acima da minha vontade, entendendo que os Teus sonhos, os Teus planos são maiores que os meus. Queridos, eu estou aqui na Bahia. No primeiro momento, quando o Senhor começou a ministrar meu coração, a minha vontade em si ainda não era de vir, mas entendendo e conhecendo a quem estou servindo, o melhor lugar para mim estar nesse exato momento é aqui. E eu estou desfrutando das bênçãos que o Senhor está derramando, não somente sobre a minha vida, mas sobre a vida da minha casa, da minha filha, da minha esposa, porque aonde o Senhor quer que nós viemos a estar, é ali que nós vamos prosperar. E a prosperidade, eu quero que você entenda que não estou falando de coisas financeiras, isso também envolve, mas a prosperidade envolve paz, envolve entender, vai envolver entender que eu estou no lugar certo, onde Deus quer que eu esteja, para que eu possa florescer, para que eu possa frutificar para a honra e glória do Senhor. E eu estou muito feliz de estar aqui na Bahia, porque eu sei que eu estou agradando o meu Pai, porque eu sei que Deus tem planos, tem propósitos para a minha vida, para a minha casa, e muito mais de uma questão pessoal, mas envolvendo o reino do Senhor. Eu sou movido por uma palavra que diz assim: servo bom e fiel, servo bom, né? Fiel, entra aqui, entra no reino. Então, queridos, nós temos que ser movidos por uma inspiração que possamos a fazer a vontade do Pai, buscar o reino, a justiça de Deus. Então, buscai o reino do Senhor, né, em primeiro lugar, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, nós temos que entregar o nosso caminho a Ele e confiar, porque o nosso Deus é poderoso, queridos. O nosso Deus é poderoso. Então, vamos confiar no Senhor. E Ele vai continuar falando aqui para que nós, no versículo 7, Ele vai dizer assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha só, aparta-te do mal. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Quais são os conselhos que nós estamos ouvindo? Será que são os conselhos que vêm do Senhor ou são os conselhos que a minha alma está buscando? Quando eu leio a palavra de Deus, eu tenho que entender: Senhor, eu não quero ler aquilo que realmente eu quero, mas eu quero ler aquilo que eu preciso nesse momento entender
entender daquilo que o Senhor quer ministrar à minha vida, o meu coração. Então nós precisamos ser sábios, não diante dos nossos próprios olhos, porque o coração, a mente do homem é enganosa. Precisamos temer a Deus, e o temor do Senhor vai nos levar numa posição, numa direção de vivermos uma vida reta, na retidão, na justiça de Deus, não na justiça do homem. Lembrando que a palavra de Deus vai falar sobre a justiça do homem, compara como um trapo de imundícia. O que seria esse trapo de imundícia? Alguns estudiosos dizem que seriam aquelas toalhas que eram colocadas nos leprosos, né? Onde os leprosos com aquela doença, com aquelas feridas na pele, colocando aquela toalha, quando eles tiravam aquela toalha, cheirava mal, aquela toalha ela ficava podre, a ponto que não tinha nem como lavar aquilo, de um estado tão podre que fica e tão fedorento que tocavam fora. Então Deus compara a justiça do homem dessa forma, porque nós somos falhos, até porque a lepra era um sinal de impureza também e de pecado. Ele era comparado com isso também naquele contexto, como uma figura. E nós, quando nós agimos pela nossa própria justiça, nós não estamos deixando Deus nos defender, nós estamos agindo pela nossa própria força. Então, quando nós dependemos do Senhor, nós glorificamos o nome de Deus, porque nós não vamos fazer com o nosso próprio braço, com o nosso próprio raciocínio, com o nosso próprio intelecto, mas nós vamos depender do Senhor. Eu não quero que você me entenda dizendo, eu tenho que deixar nas mãos de Deus. Sim, nós temos que deixar na mão do Senhor, mas tem a nossa responsabilidade, queridos, tem a nossa responsabilidade. Se Deus ele vai enviar chuva, Ele vai querer que nós viemos a trabalhar na terra. Se eu não trabalhar na terra, Deus envia chuva, eu vou perder toda a colheita. Então nós precisamos fazer a nossa parte, porque Deus ele vai ser fiel em fazer a parte dele. Amém, queridos? Então vamos temer o Senhor, porque quando nós estamos temendo ao Senhor, nós vamos nos apartar do mal. José, ele não se deitou com aquela mulher porque ele temia Deus, ele temia o Senhor, ele queria adorar o Senhor não somente com a sua boca, mas com o seu corpo, sendo santo. Então, queridos, nós precisamos viver uma vida em santidade, no temor do Senhor, se apartando do mal, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, da soberba da vida. Nós temos que nos apartar dessas coisas e buscar o reino do Senhor e a sua justiça. E para finalizar aqui, isso será um remédio para o teu umbigo. O umbigo aqui, ele está no original no hebraico, mas no grego nós vamos pegar aqui a palavra corpo, talvez a sua tradução possa estar corpo, e medula para os teus ossos, né? Então os ossos, isso vai trazer vida. Lembrando daquela passagem que aquele profeta teve do vale de ossos secos. Talvez nós, por não estarmos de acordo com aquilo que Deus deseja para a nossa vida, nós podemos estar num vale, e nesse vale nós podemos estar morrendo. Lembra que aqueles ossos estavam secos, não tinham vida, mas aquele homem, ele profetizou, e eu quero também, em nome de Jesus, te abençoar, para que possa ter vida, né, sobre a tua vida, vida de Deus, o rio de Deus, para que nós possamos confiar no Senhor, para que nós possamos depender de Deus, que possamos viver uma vida, como ele fala aqui, na benignidade, na fidelidade, que podemos atar isso ao nosso pescoço, escrever isso nas tábuas do nosso coração, buscando o Senhor, buscando Ele de todo o nosso entendimento, porque nós vamos achar graça diante dos olhos do Senhor e assim como também dos homens. Então quero te encorajar a compartilhar, deixar o seu comentário, algo que eu não falei, você gostaria de falar aqui, acrescentar, fique à vontade e juntos vamos crescer no Senhor. Amém, queridos? Então fiquem na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.